Bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao nosso Consolador, para mais uma palestra, mais um domingo. Fazer uns avisos aqui rapidinho para a gente. Primeiro, nossa assistência social. Nós estamos com nossas prateleiras vazias. Final de ano, dezembro, as famílias precisam de alimento, de auxílio. Quem puder ajudar, auxiliar, conheça alguém, algum vizinho, algum parente que tem alguma coisa sobrando, é muito bem-vindo, para a gente poder atender as famílias, tá bom? Nós temos aqui nosso bazar fixo, que também é uma fonte de renda para casa, nos ajuda bastante. É aqui na parte de cima, né? Também convido vocês também, quem quiser conhecer lá, tem bastante coisinha interessante, roupinha de criança, brinquedos. E nós aceitamos doações, né? Também para o nosso bazar de roupas, móveis, brinquedos, né? Uma coisa que estiver em bom estado lá, trouxer para a gente, também será de bom-vindo. E todo esse dinheiro que a gente arrecada, tanto no nosso bazar, como também na nossa cantina, que também convido vocês para conhecer também. Ela tem nosso pastel, coxinha, risole, bolo, bastante coisas lá para vocês poderem degustar. E também ajuda a gente a manter a nossa casa, né? E a casa não se mantém sozinha, né? Nós precisamos fazer nossas obras, fazer as manutenções e ajuda bastante a gente, tá bom? Nós temos aqui também, na recepção, não sei se repararam, tem a nossa árvore de Natal, né? Cada bolinha de Natal tem uma guirlanda, tem um item com valor. Então, lá tem uma bolinha que tem a guirlanda, que é R$35. A bolinha do Noel com presente, R$50. Bolinha Noel com árvore, R$60. A bolinha Noel, que é só Papai Noel, R$80. E a bolinha Noel, o rosto, é R$100. A gente está fazendo essa campanha dessas bolinhas também para poder arrecadar final de ano também, né? Poder montar alguma coisinha para poder auxiliar as famílias, poder fazer uma ceia e também nos ajudar também a dar continuidade nas obras da casa também. Tá bom? Então é só isso. E agora fazer nossa leitura do dia. Nosso livro Jesus no seu dia a dia. Prioridades. Por que não se vincula a uma instituição de caridade, a fim de que possa crescer espiritualmente, através do trabalho voluntário? Falta tempo? Não se justifica. Muito serviço? Não se justifica. Dificuldade financeira? Não se justifica. Problema familiar? Não se justifica. Em verdade, tudo é questão de prioridade. Priorizamos aquilo que nos interessa de imediato. Nessa priorização de nossos valores, as coisas espirituais quase sempre vêm em segundo plano, dentro da nossa realidade. Entre o trabalho que enobrece e o descanso, priorizamos o descanso. Entre a doação gratuita e o trabalho remunerado, priorizamos o ganho material. Entre esforçar-se para adquirir virtudes e deixar para depois, porque é difícil, deixamos para depois. Você já notou que quase tudo que você considera prioridade é finito? E o que deixa em plano secundário é eterno? Se não vai fazer o bem, é um direito seu, porém é aconselhável que não dê desculpas, apenas diga a verdade. Não faço porque não é prioridade em meus propósitos de vida. E claro, aguarde as consequências. E assim, depois nossos avisos, nossa leitura, eu convido aqueles que se sentirem à vontade, fechar os seus olhos. Nesse momento nós possamos nos conectar com os bons amigos espirituais que já se encontram nessa casa, com o mentor dessa casa, o Dr. Eurípides, e com o nosso irmão maior, o Mestre Jesus, de forma que ele possa nos trazer toda essa tranquilidade, amparo, serenidade, para que nós possamos estar com nossa mente aberta, nosso coração aberto, para poder absorver o que será dito na palestra de hoje. Nós possamos pedir a esses bons amigos que possam intuir o nosso palestrante de hoje, nosso irmão Miguel, que este jovem ele possa transmitir a palavra, que essa palavra possa trazer tranquilidade a cada um de vocês, e que este jovem, através dos seus exemplos, ele possa também incentivar muitos jovens a servir nessa seara bendita de Jesus. Agradecer ao nosso querido Mestre Jesus pela oportunidade de termos chegado aqui hoje, essa manhã de domingo, vencendo obstáculos, dificuldades, mas estamos aqui. E assim, possamos aproveitar esse dia ensolarado, esse dia de paz, e que possamos retornar aos nossos lares melhor que quando aqui chegamos. Que assim seja, graças a Deus.
Bom dia a todos. Bom dia. Hoje é uma imensa alegria estar aqui mais uma vez, todos nós reunidos nessa manhã, para dividirmos o Evangelho, dividirmos esse conhecimento, esse amor, essa luz. Hoje o tema da nossa conversa vai se basear num texto de Emmanuel que a gente pode encontrar no livro Vinha de Luz. Livro que vai trazer várias mensagens de Emmanuel, onde ele vai comentar passagens, falas de Jesus e dos discípulos, algumas cartas de Paulo dos outros discípulos, e através desses comentários ele vai tentar fazer com que nós interpretemos de uma nova maneira aquilo que Jesus nos mostrou. A lição de hoje que nós vamos estudar está lá no capítulo 66, intitulada Inverno. Esse livro foi psicografado por Chico e o versículo, o texto que vai inspirar Emmanuel a escrever esse texto, vai estar na carta a Timóteo, na segunda carta de Paulo a Timóteo. Então, antes de tudo, antes de nós partirmos para os comentários, é importante a gente fazer a leitura desse texto na íntegra. Inverno. Procura vir antes do inverno. Paulo, segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 21. Claro que a análise comum deste versículo revelará a prudente recomendação de Paulo de Tarso para que Timóteo não se arriscasse a viajar na estação do frio forte. Na época recuada da epístola, o inverno não oferecia facilidades à navegação. É possível, porém, avançar mais longe, além da letra e acima do problema circunstancial de lugar e tempo. Mobilizemos a nossa interpretação. Quantas almas apenas se recordam da necessidade do encontro com os emissários do Divino Mestre por ocasião do inverno rigoroso do sofrimento? Quantas se lembram do Salvador somente em hora de neblina espessa, de tempestade ameaçadora, de gelo pesado e compacto sobre o coração? Em momentos assim, o barco da esperança costuma navegar sem rumo, ao sabor das ondas revoltas. Os nevoeiros ocultam a meta, e tudo em torno do viajante da vida tende à desordem ou à desorientação. É indispensável procurar o amigo celeste ou aqueles que já se ligaram definitivamente ao seu amor, antes dos períodos angustiosos, para que nos instalemos em refúgios de paz e segurança. A disciplina, em tempo de fartura e liberdade, é distinção nas criaturas que a seguem, mas a contenção que nos é imposta, na escassez ou na dificuldade, converte-se em martírio. O aprendiz leal do Cristo não deve marchar no mundo ao sabor de caprichos satisfeitos, e sim na pauta da temperança e da compreensão. O inverno é imprescindível e útil como período de prova benéfica e renovação necessária. Procura, todavia, o encontro da tua experiência com Jesus antes dele. Vamos, então, seguir as interpretações de Emmanuel, trecho a trecho. Primeiro, ele nos fala que é preciso, se faz necessário, que antes de tudo, nós procuramos interpretar todos os textos, as mensagens, aquilo que Jesus ou seus discípulos disseram, assim como também os textos deixados pelos Espíritos. A gente tem que ler não com um olhar desatento, com um olhar superficial, com um olhar material. Às vezes, uma passagem que parece muitas vezes simplesmente algo rotineiro, algo banal, pode trazer para nós uma lição muito profunda. E Emmanuel vai nos convidar, então, a buscarmos ter esse entendimento, a olharmos as coisas deixadas pelo Mestre Jesus e pelos apóstolos com um olhar espiritual, tirando a letra, tirando o espírito da letra. No caso aqui, nós temos o versículo que inspira Emmanuel, algo muito comum à época. Se nós vermos o que Paulo está dizendo para Timóteo, que era o seu discípulo, o seu filho, Paulo está dizendo para que ele tomasse cuidado ao navegar, ao viajar durante o inverno. Porque naquela época, naquele tempo, viajar no inverno, ainda mais longas distâncias, era algo muito difícil. Ainda mais no contexto em que Timóteo sairia de Éfeso e iria para Roma encontrar Paulo. E no frio, navegar, se locomover a uma longa distância, era algo muito perigoso. Se a gente olha simplesmente assim, não tem nada demais nessa passagem. É simplesmente Paulo dizendo para Timóteo tomar cuidado. Mas o convite de Emmanuel é que nós olhemos para essa passagem, assim como todas as outras, de uma nova forma. E então Emmanuel vai nos convidar a seguir a sua linha de raciocínio
para entendermos o que esse inverno, dito por Paulo, pode significar. A primeira coisa, então, é que Emmanuel nos diz que inverno toma um novo sentido. Além do sentido de tempo, de circunstância, de lugar, de clima, o inverno aqui é, para Emmanuel, os momentos, as estações que nós passamos na vida, quando estamos encarnados, de dores, de aflições e de sofrimento. Aqui, Emmanuel compara o inverno com as dores, porque assim como o inverno, ainda mais nessas regiões onde Paulo, onde Timóteo estavam, era algo muito frio, era muito perigoso, era algo muito difícil de se lidar, assim o sofrimento é nas nossas encarnações, nas nossas vidas, algo que nos atrapalha, algo que dificulta a nossa caminhada. O inverno é, acima de tudo, também um momento onde nós passamos por uma fragilidade espiritual. E assim, continuando o texto, Emmanuel vai trazer a primeira reflexão, que é muito profunda, muito bonita, e que pode nos fazer também pensar sobre a nossa posição diante do inverno de dor e sofrimento que nós muitas vezes passamos em nossas vidas. Emmanuel vai nos dizer que inúmeras são as almas, inúmeras são as pessoas que só sentem a vontade de se aproximar do Evangelho, de se aproximar do Mestre Jesus nos momentos de inverno rigoroso, nos momentos em que o sofrimento assola os seus corações. E isso vale tanto aqui na nossa vida encarnados, na vida terrestre, quanto no mundo espiritual. Se nós observarmos com atenção, será que não é essa a nossa própria posição? Será que não é esse o nosso caso? Quantas vezes, quando nós estamos em momentos bons, em momentos em que as dificuldades estão mais amenas, em que as nossas dores ainda não nos afligem tanto, quando tudo parece bem no sentido material, quando nós estamos bem de saúde, bem materialmente, financeiramente, será que nós nos lembramos do Evangelho e daquilo que nos propõe Jesus nesses momentos mais calmos? Emmanuel vai nos questionar também se nesses momentos, quando o inverno aflige o nosso coração, quando nós buscamos o Evangelho dos momentos de dor, se nós fazemos isso de maneira sincera, de maneira verdadeira. Muitas vezes a doença bate à nossa porta e então, com medo, com preocupações, nós vamos até Jesus buscando consolo. Quando as dificuldades materiais, quando a miséria aflige as nossas vidas, nós pedimos para a espiritualidade amiga o socorro. E muitas vezes, quando esse socorro vem de alguma forma, nós esquecemos de tudo que passamos e nos afastamos mais uma vez do Mestre Jesus e dos seus ensinamentos. Isso vale também para os irmãos desencarnados. Quantos não são os relatos deixados na obra espírita, tanto na obra de Kardec quanto na obra de Chico, de várias irmãs e irmãos que, durante as suas encarnações, passaram por longos invernos, mesmo assim não encontraram o Mestre Jesus e já desencarnados continuaram ainda décadas, séculos, nos seus próprios sofrimentos, se afundando nas suas próprias sombras, na sua própria maldade, sem perceber que os emissários do Divino Amigo, que a espiritualidade amiga estava ali ao seu lado, pronta para auxiliar. Quantas vezes não é essa a nossa condição? De estarmos passando por invernos rigorosos, desorientados e sem rumo, e nos esquecemos daquilo que Jesus nos ensina, ou por puro interesse, buscamos de forma superficial o socorro para a nossa alma, sem pensar em fundar, em transformar as nossas vidas. Emmanuel nos diz que nos momentos de inverno, todas as coisas se tornam mais difíceis, porque o inverno nos faz andar sem rumo e desorientados perante as nossas vidas aqui na Terra. Emmanuel vai continuar o seu texto dizendo: para nós suportarmos os invernos, se faz necessário que nós nos liguemos diretamente ou indiretamente ao amor do Mestre Jesus, fazendo dele o nosso refúgio. Ele vai dizer também que o inverno pode ser proveitoso, que o inverno, desde que nós passemos por ele com disciplina e com fé, se transforma em prova benéfica. O inverno não pode ser condenado por nós, não pode ser passado sem mínima atenção. Porque o inverno, quando bem aproveitado, com disciplina, se transforma em crescimento, se transforma em caminho que nos faz evoluir. Mas isso só acontece quando nós temos disciplina, quando nós temos consciência daquilo que estamos passando. Caso contrário, o inverno só nos perturba, nos afasta e nos leva para ainda mais longe do que Jesus nos propõe.
Emmanuel diz com todas as letras que é melhor nós suportarmos bem o inverno, melhor do que isso, é nos aproximarmos do Evangelho, nos aproximarmos da espiritualidade amiga, do Espiritismo, nos momentos em que o inverno ainda não nos aflige. É melhor ir imediatamente, quando estamos nos momentos bons, ao encontro do Mestre amigo, porque ele, acima de tudo, é o nosso amigo de todas as horas e está conosco desde antes dos momentos de sofrimento. E Emmanuel nos fala que se ainda parece muito difícil encontrar Jesus e se ligar ao seu amor de forma direta, não tem problema. Nós temos ainda muitos exemplos de vários irmãos e irmãs dentro da seara espírita e da seara do Evangelho, os apóstolos, os discípulos, que deram seu testemunho, conseguiram lidar com o sofrimento, porque se ligaram antes dos invernos ao coração do Mestre amigo. Se Jesus está distante, nós podemos olhar para esses irmãos e olhar o seu exemplo, o seu testemunho vivido e aprendermos com eles, que muitas vezes estão mais próximos da nossa realidade. Quantas vezes em nossas próprias vidas nós não vemos exemplos de fé muito bonitos em que várias pessoas, mesmo com tamanhas dificuldades, ainda conseguem viver bem, olhar para os seus problemas e acreditar que Deus está ali auxiliando e que Jesus não desampara. Esses são exemplos também de que, mesmo diante dos invernos, nós somos capazes de nos aproximarmos do Mestre Jesus. A pergunta que falta ser respondida, então, no texto de Emmanuel é: como nós podemos suportar os invernos de dor e de aflição? Como nós podemos, diante das dificuldades, diante dos problemas da vida, encontrarmos o Mestre Jesus? Se o próprio Emmanuel nos diz que, quando chega o inverno de dor e sofrimento, nós andamos desorientados e sem rumo. Para respondermos essa pergunta agora, a partir desse momento, nós vamos seguir o conselho de Emmanuel. Emmanuel nos diz para observarmos os exemplos daqueles que estão mais próximos a nós. Hoje, nós vamos focar os nossos olhos no exemplo de Paulo de Tarso. Paulo que escreveu a carta, que inspirou Emmanuel a escrever esse texto. Paulo foi um discípulo do Mestre Jesus que soube muito bem chegar ao Mestre, chegar aos ensinos de Jesus, antes que os verdadeiros invernos de dor e sofrimento tomassem conta da sua vida. E o seu testemunho, o seu exemplo e tudo aquilo que ele escreve nessa última carta é muito proveitoso a todos nós. Aqui nós temos na segunda carta a Timóteo algo muito bonito, algo muito importante que vai nos responder a esse questionamento: como suportar os invernos? Isso porque nessa carta Paulo vai dizer a Timóteo, vai ensinar, falar exatamente sobre isso, sobre as provas, sobre os sofrimentos que muitas vezes assolam as nossas almas e como Timóteo poderia lidar com eles. Antes de nós partirmos para o que diz a carta, nós temos que dar um pouco de contexto. A segunda carta a Timóteo foi a última carta paulina, a última carta que Paulo escreveu em toda a sua vida, já num momento muito difícil da sua existência, quando Paulo suportava um grande inverno. Essa carta ele escreve e direciona ao seu amado filho na fé, Timóteo. Timóteo que Paulo conheceu desde que era pequeno e tomou ele como se fosse seu filho, filho do coração. E a partir daquele momento, vendo Timóteo crescer, Paulo orientou a sua caminhada, a sua trajetória, e muitas vezes, naqueles momentos tormentosos da vida de Timóteo, Paulo direcionava aquilo que ele desejava de melhor para o seu filho. Essa carta, diferente de muitas outras cartas de Paulo, falam de uma forma muito mais pessoal, de uma forma muito mais íntima. Diferente das outras cartas em que Paulo fala para uma comunidade inteira sobre os problemas cotidianos, aqui ele fala para Timóteo que é seu filho, para Timóteo que sofre. Paulo, então, ele vai trazer vários conselhos e o que acontece com Paulo durante a escrita dessa carta é ainda mais profunda. Paulo está escrevendo essa carta no seu último ano de vida. Paulo está preso, abandonado e sozinho em Roma. Paulo, perseguido, já sabendo que os seus dias estavam contados, os soldados romanos já se aproximavam para matá-lo, para
diante das pessoas, diante do circo, levar Paulo à morte. Mesmo assim, ele ainda pega a sua pena e deseja, por uma última vez, deixar aquilo que ele tinha aprendido com toda essa dor e com todo esse sofrimento para Timóteo, que era o seu filho, para que ele continuasse firme naquilo que ele tinha lhe ensinado. Paulo, então, mesmo com tanta dor, mesmo preso, mesmo torturado e perseguido, ainda escreve que tinha certeza que, mesmo algemado, Jesus estava ali com ele e que Deus estava com ele, que nenhum problema lhe afligia, porque ele tinha ali, mesmo com tanta dor, o Mestre Jesus lhe amparando. É nesse tom de tamanha renúncia, de tamanho exemplo, de tamanho testemunho, que nós temos essa carta vindo de encontro com os nossos corações. O que nós podemos então fazer para entendermos melhor essa carta é tomarmos o que Paulo escreve, não como se fosse simplesmente conselhos para Timóteo. Na verdade, nós podemos tomar os conselhos de Paulo para nós mesmos. Nós podemos nos considerar os seus filhos na fé, assim como foi Timóteo. Todo cristão é, como diz Haroldo Dutra, devedor de Paulo, porque a obra de Paulo é tão extensa, tão profunda e tão bonita, que mesmo direcionada para os cristãos há 2000 anos atrás, ainda fala conosco e com as nossas vivências na atualidade. Agora, então, lendo a carta de Paulo a Timóteo, vamos nos colocar na posição de Timóteo, vamos nos colocar na posição de filhos amados de Paulo, recebendo seus últimos conselhos. A primeira parte da carta, então, Paulo vai saudar Timóteo e ele vai começar falando sobre a lealdade ao Evangelho, sobre não se envergonhar com o sofrimento. Paulo, então, vai começar dizendo: se as aflições te assolam, se chega um momento em que sofres, meu filho, lembra de Deus. Lembra que Deus está contigo, mesmo que o sofrimento bata à tua porta. Lembra que o Mestre Jesus, que te ampara sempre, no momento de dor não te desamparará. Eu aqui, mesmo sofrendo, sei que aqueles que eu muito acreditei estão comigo. E tenho certeza que Deus não se agrada com o nosso sofrer. Tenho certeza de que Deus olha para nós com tanto amor e com tanta piedade que seria impossível que, diante do sofrimento, Ele nos abandonasse. Tudo porque, nas palavras de Paulo, Deus não nos deu um espírito de medo, mas um espírito de força, de amor e de sabedoria. Muitas vezes essas palavras tão profundas nós esquecemos e passam desapercebidas. E esquecemos que Deus nos fez para amar, nos fez para viver alegres, felizes. Deus nos fez para crescermos e adquirirmos a sabedoria. Deus não nos fez para ter medo dele. Deus não nos fez para termos medo de lidarmos com as provas e dificuldades que batem à nossa porta. Conserva contigo o amor e a fé ensinadas por Jesus, e jamais se envergonhe ao passar pelos invernos de dor. Lembra que Deus e Cristo Jesus nos amparam, não só nas dificuldades, não nos abandonam. Paulo diz para Timóteo: eu tenho certeza de que o sofrimento é causa do homem. Eu tenho certeza de que as trevas que muitas vezes nos assolam são consequências das nossas próprias ações ou das ações infelizes que muitas vezes o outro, ainda falho como nós, comete. Mas mesmo assim, Deus não nos abandona, Jesus não nos abandona. Conserva o amor e a fé que Jesus nos ensinam a cultivar nos nossos corações. E jamais se envergonhe ao sofrer. Jamais se envergonhe ao passar pelas dores e pelas dificuldades. Seja sincero contigo mesmo. Seja sincero com o outro. Se sofre, tenta dizer ao outro a sua dor. Se sofre, olha para o alto e de alguma forma tenta dizer a Deus o que te assombra. Tenta cultivar em tua vida a fé e o amor. É isso que Paulo diz para Timóteo nesse primeiro instante. E quanto a nós, será que esse conselho dado por Paulo nós já colocamos em prática nas nossas vidas? Muitas vezes ainda, nós pequenos, frágeis, falhos e imperfeitos, nesse mundo de provas e expiações, ainda cultivamos uma ideia de um Deus que se agrada com o nosso sofrimento. E se Deus não se agrada com o nosso sofrimento, nós o colocamos na posição de culpado por aquilo que nós estamos sofrendo. Mas Paulo nos diz com todas as letras: Deus não é culpado do nosso sofrer, nem se agrada com ele.
Pelo contrário, Deus nos fez, nos criou, não para temer, não para sofrer. Deus nos fez para amá-lo e tê-lo como refúgio, como fortaleza. O sofrimento, e é algo que nós vamos ver um pouco mais à frente, é causa do homem, como o próprio Paulo diz. É nossa causa, é causa do outro. E não tem nada a ver com Deus ou com o Mestre Jesus, mas sim com nós mesmos. Na segunda parte da carta, Paulo vai continuar dizendo e aconselhando Timóteo. Ele vai dizer: permaneça, meu filho, em Jesus e em Deus. Ao viver momentos bons ou difíceis, lembre de contribuir e de ensinar. Seja o bom lavrador para que colha os bons frutos. Aqui, Paulo está dizendo a Timóteo o seguinte: eu sei que o sofrimento baterá à sua porta. Eu sei que nós todos vamos sofrer. Mas mesmo diante do sofrimento, não fique parado, não fique estagnado. Haja, viva, contribua com o outro. Se o sofrimento bate à sua porta, você ainda tem a capacidade de auxiliar o outro. E auxilie o outro assim como puderes. Se você, mesmo sofrendo, tem a capacidade de enxugar uma lágrima, enxugue essa lágrima. Se você, mesmo sofrendo, tem a capacidade de dar um pedaço de pão a quem tem fome, dê esse pedaço de pão. Se você tem aprendido alguma coisa nos momentos de sofrimento, e se você tem aprendido alguma coisa com o Evangelho, com o Espiritismo, ensine para aqueles que ainda não sabem, que não têm a certeza de que a alma é imortal. Ensina e dá o teu testemunho. Seja o bom lavrador. Haja, trabalhe, mesmo sofrendo, porque será o primeiro a colher os seus bons frutos. E muitas vezes nós ficamos parados. Muitas vezes, diante do sofrimento, ainda mais diante do sofrimento, nós deixamos de lavrar a terra, deixamos de trabalhar, deixamos de cultivar o bem para nós e para os outros. Paulo diz a Timóteo, em uma forma de poema, ali, no meio do seu texto: estas palavras são certas. Não basta sofrermos nele, mas que tenhamos vida nele. Esse poema que Paulo escreve é um pouco maior, tem um pouco mais de coisas escritas, mas esse trecho aqui já é muito bonito e muito interessante. Paulo está dizendo para Timóteo: em toda a minha vida eu tenho certeza, eu aprendi uma coisa, e essa coisa é certa, eu tenho certeza disso. Não basta sofrer nele, nós temos que ter vida nele, vivermos nele. Desde antes do sofrimento, temos que ter vida nele, vivermos o Evangelho. Porque o Evangelho não é castigo, o Evangelho não é uma obrigação penosa. Pelo contrário, quando o Evangelho se torna obrigação penosa, nós vemos que ele não está em virtude, não está de forma verdadeira em nossas vidas. Porque quando o Evangelho faz parte de nós, quando o Evangelho está em nossas ações, em nossas palavras, a nossa vida é leve, o fardo de Jesus é leve e suave. Então, como nós podemos achar que o sofrimento é causa do Evangelho? Como nós podemos achar que sofrer nos faz dignos de alguma coisa? Pelo contrário, não basta sofrermos nele, temos que ter vida nele. E aqui, nesse momento, entra a doutrina espírita, que completa ainda mais o que Paulo tem dito a Timóteo. A doutrina espírita nos diz, primeiro de tudo, que o caminho de Jesus, ele é vivido, ele é colocado em prática. Ou seja, o sofrimento por si só não nos redime de nada. O que isso quer dizer é que não basta a quantidade de sofrimentos ou de provas que nós vivemos. Porque mesmo que nós vivamos diversas provas, mesmo assim, se nós não dermos o testemunho, se nós não vivermos essas provas com disciplina, agindo da forma correta, de nada valerá o sofrimento, a não ser para atrasar e atrapalhar a nossa trajetória. Sofrer vai ser, então, passar por provas, e essas provas vão ser vencidas através da vivência, através de colocar aquilo que nos diz a doutrina espírita e o Evangelho de Jesus em prática. O mérito é definido não enquanto sofremos, mas em como passamos pelas dificuldades, em como nós temos vivido essas provas que muitas vezes encontramos pelo caminho. O Espiritismo vai nos inspirar ainda mais, vai nos dizer que nós precisamos viver através do amor
da justiça e da caridade, porque essa é a lei maior que rege todo o universo. E essa é a lei que está escrita em tudo que Jesus disse, em tudo que ele fez, em tudo que os seus discípulos fizeram. A lei de justiça, de amor, de caridade. Paulo diz para Timóteo: sofre, mas trabalhe, firma a tua fé, lavre o solo, trabalha e colherá primeiro os bons frutos. Firma a fé. E o Espiritismo completa esse pedido de Paulo. A fé que o Espiritismo nos propõe é fé verdadeira, fé raciocinada. Quando a fé ainda é rasa, quando a fé é superficial, quando ela é cega, ela não se firma verdadeiramente em algo que dure. Se a gente constrói a casa na areia, se a gente firma a fé na areia, com as dificuldades exteriores, com o vento, com a chuva, com as dificuldades assolando as nossas almas, a nossa fé cairá, a nossa fé se abalará. Mas a partir do momento que nós firmamos fé raciocinada, verdadeira, viva dentro dos nossos corações, fé que é construída e vivida, nós estaremos construindo essa fé em solo rochoso e que aguentará todas as adversidades exteriores à nossa vontade. Já na terceira parte da carta, Paulo vai continuar dizendo para Timóteo, mas agora ele vai dizer que, provavelmente, e é certo, que ele encontrará as dificuldades. Paulo diz que pessoas boas e pessoas ruins, pessoas justas e pessoas injustas, lugares agradáveis e prejudiciais aparecerão nas nossas vidas. Teremos todo tipo de gente, todo tipo de situação ao nosso redor. Certamente nós passaremos por provas. Nós iremos conviver com as falhas do outro e com as nossas próprias falhas. Mas Paulo diz para Timóteo algo muito profundo e muito bonito. Quanto a você, permaneça firme naquilo que aprendeu e aceitou como certo. Você sabe com quem aprendeu. Ou seja, em nossas vidas, nós ainda teremos muitas dificuldades. E mesmo tentando firmar a fé, mesmo tentando viver de alguma forma, isso não nos deixa imune de passar pelas dificuldades. Dificuldades acontecerão, passarão a todos os momentos em nossas vidas. Mas a dificuldade, claro, virá, as pessoas ruins aparecerão, os lugares ruins aparecerão, mas está sobre a nossa responsabilidade agirmos de acordo. Se as pessoas boas aparecem em nossas vidas, temos que agir de acordo, agradecendo, trabalhando, vivendo bem com aquelas pessoas. Se pessoas ruins aparecem em nossas vidas, temos que agir de acordo, amando aquelas pessoas, orientando aquelas pessoas. E se não é possível auxiliar aquele que ainda tem as suas próprias dificuldades, é melhor que nós nos afastemos para que não tenhamos nós também os mesmos problemas. Nós temos a responsabilidade de escolher os caminhos que tomamos, de ir aos lugares que nós imos. Isso está sobre as nossas costas. Nós temos nosso livre-arbítrio. E provavelmente nós passaremos por provas que serão consequências das nossas ações, consequências diretas daquilo que nós fazemos para nós mesmos e para o outro. Nós passaremos também por provas, por dificuldades que serão consequência da ação do outro. Mas mesmo assim, mesmo com tantas dificuldades, devemos permanecer firmes naquele que tudo tem nos ensinado, naquele que nós temos como caminho certo, o Mestre Jesus, a doutrina espírita. Nós estamos aqui nas palestras ouvindo o que é dito. Será que nós estamos olhando de forma desapercebida para o que nos é mostrado? Diante das nossas vidas, fora do templo religioso, fora da crença, será que nós estamos percebendo o Evangelho de Jesus, percebendo a espiritualidade nas coisas menores, no cotidiano, ao conversar com outra pessoa? Nós temos que permanecer em todas as nossas ações naquele que tem nos ensinado o caminho correto, o caminho certeiro, sabendo como nós aguentamos as coisas, porque as provas virão. Mas nós temos que ter a consciência de quais provas nós aguentamos e quais nós não aguentamos ainda. Porque se nós aguentássemos todas as provas e dificuldades, nós já seríamos o Mestre Jesus. Como nós não somos, nós temos que definir o que eu aguento e o que eu não aguento, o que eu consigo e o que eu não consigo viver. E por fim, nós chegamos aos últimos conselhos de Paulo. Aqui esse trecho é um pouco diferente do resto da carta. Aqui Paulo vai trazer várias
coisas muito íntimas e pessoais. Paulo vai dizer, Paulo vai falar, vai saudar amigos queridos que ele deixou para trás. Paulo vai dizer que mesmo abandonado, ele ainda tem fé. Vai dizer que as pessoas lhe abandonaram, alguns porque estão trabalhando em outros cantos, uns porque têm medo, uns porque já se foram, mas que mesmo naquele momento difícil, ele tinha fé. E Paulo passa a responsabilidade da sua obra para Timóteo. Timóteo, que é o seu filho, o herdeiro daquilo que Paulo desejou construir na terra. Aqui, então, Paulo vai dar responsabilidades mais específicas a Timóteo, desejando que ele consiga cumprir bem aquilo que lhe foi proposto. Mas, para nós podemos também tirar algumas coisas úteis desses últimos conselhos de Paulo para Timóteo. Paulo vai dizer, então, por fim, o que eu te peço, meu filho, é que escute os meus conselhos, viva bem, cresça firme no Evangelho. Mesmo que você não consiga ver o que Jesus fez, mesmo que o sofrimento bata a tua porta, mesmo que tudo pareça difícil, você tem a mim, você tem o meu testemunho, você tem a minha vida como exemplo. Você pode observar aquilo que eu vivi, aquilo que aconteceu comigo, assim como pode observar aquilo que Jesus fez e o que aconteceu com ele. Se sofrer, se o sofrimento chegar até você, partilhe a sua dor com Jesus. Veja o que aconteceu comigo e dê o seu próprio testemunho. E aqui Paulo diz o lema de toda a sua obra. Paulo diz o que é, na minha opinião, o lema, o significado, o símbolo de todo o Evangelho. Combati o bom combate, acabei a corrida, guardei a fé. Estas palavras são muito profundas e são muito verdadeiras. Paulo combateu o bom combate em toda a sua vida. Bom combate, nos diz Emmanuel no livro Fonte Viva, não é combater o mal que está por fora. O bom combate não é combater as adversidades que estão exteriores às nossas vidas. O bom combate é aquele que nós combatemos com nós mesmos internamente. Esse é o bom combate, o combate que extirpa as maldades e as falhas de dentro de nós. Paulo diz que acabou a corrida, acabou a estrada evolutiva que ele percorreu durante toda a sua vida. Paulo sofreu muito em muitos momentos, mas ele partilhou a sua dor com Cristo. Quando sofreu sabendo que Cristo estava com ele e que o seu sofrimento era humano, passageiro e pequeno. Paulo, então, diz ao final de tudo que em todos esses momentos guardou a fé. Guardou a fé mesmo sendo prisioneiro, mesmo sendo, nas suas palavras, o prisioneiro do Cristo. Paulo guarda a fé diante da estrada que um dia foi o seu caminho, a sua porta de entrada para o mundo do Evangelho. Paulo compreende. E Paulo, por fim, diz: Timóteo, chega antes do inverno. Traga os meus livros. Venha até mim. Eu tenho saudade de você. Eu quero te ver aqui, na senda do Evangelho. Eu quero te ver aqui comigo, trabalhando por essa causa. Timóteo, se possível, chegue antes que os sofrimentos batam à sua porta. Chega até o Mestre Jesus antes que as dores consumam a tua alma. Partilha com Jesus as tuas dores e os teus sofrimentos. Partilha comigo o teu testemunho. Viva o seu próprio testemunho. E aqui nós temos a reflexão final, a proposta de Paulo e a proposta comum ao Espiritismo. O caminho seguro para nós chegarmos até Jesus antes que os invernos nos assolem é através do desenvolvimento da espiritualidade. E aqui é importante falar sobre o que é essa espiritualidade. Muitas vezes nós confundimos religião e espiritualidade. Religião é quando a gente vive a experiência construída com a experiência do outro. A religião é um conjunto de crenças, de dogmas, de leis, de regras que são baseadas naquilo que um outro viveu. É claro que através da religião nós podemos aprender algo que seja útil a nós. Através da religião nós podemos observar um exemplo e seguir o nosso próprio caminho. Claro que a religião muitas vezes pode também nos atrapalhar, pode nos afastar daquilo que é verdadeiro. Nós temos o próprio exemplo de Paulo comprovando isso. Paulo, antes de ser esse velhinho já nos seus últimos dias, dizendo que ama, que trabalha, que sofre e que lembra de Jesus a todos os instantes, foi o maior perseguidor da sua época.
Antes de ser o prisioneiro do Cristo, Paulo era aquele que aprisionava o Cristo. E em tantos momentos, ele vivia a religião, ele vivia a experiência do outro. Paulo, no momento em que era Saulo, vivia o judaísmo, o farisianismo, baseado na experiência que serviu para alguém, a experiência de Hilel e de Gamaliel, que são os pais da religião judaica. Para ele, aquela experiência dos dois, durante um tempo, serviu de alguma coisa. Até que um ponto, aquela religião lhe atrapalhava, lhe fazia com que o fanatismo falasse mais alto. Porque Paulo ainda não tinha entendido que a religião não é o caminho que nos é reto e seguro. A religião é o mapa que nós temos, enquanto o caminho é a nossa espiritualidade. Espiritualidade que é a nossa própria experiência. E é o que Paulo vive. Quando Paulo, na estrada de Damasco, indo perseguir cristãos naquela cidade, vê diante dos seus olhos um sol que lhe afagava o coração, um sol que lhe cegou a vista. Paulo, quando tem o seu próprio encontro com Jesus, já baseado nas suas próprias vivências, ele compreende. Ele vê que Jesus não era quem ele tinha que prender, que ele tinha que se transformar, que ele tinha que caminhar, seguir os seus próprios caminhos. E Paulo deu o seu próprio testemunho. A partir daqui, Paulo viveu muitas coisas, sofreu muitas batalhas, combateu o bom combate e, ao final de tudo, já na cadeia, no seu último ano de vida, pronto para o sacrifício, após escrever a sua última carta, ele diz para Timóteo: chega antes do inverno, e a sua pena então descansa, porque a sua batalha, o seu caminho, foi dado. Paulo nos pede a Timóteo para que tenhamos o nosso próprio caminho, como ele teve o seu próprio caminho. Desenvolver espiritualidade, firmar a fé verdadeira, viver o evangelho, esses são os caminhos de chegar antes do inverno. É através de desenvolvermos isso dentro de nós de forma viva e verdadeira que nós conseguiremos nos transformar. Antes de fazermos a reflexão final, eu gostaria de ler um poema que conversa com aquilo que nos foi dito. O evangelho, ele é a semente que nos é lançada a todos os instantes. E Jesus é o bom semeador. A parábola mesmo já nos diz que a semente pode cair nos mais diferentes solos, no solo bom e no solo ruim. Quando cai no solo bom, é claro que é muito mais fácil. Mas e se nós deixarmos de cuidar desse solo bom? Será que a semente do evangelho irá crescer? Será que a fé será afirmada? Será que a espiritualidade será construída em nós? Então agora eu vou fazer a leitura antes de partirmos para os comentários finais. Eis que chegava os tempos em que o semeador saía a semear. Jogava tuas sementes nos mais diferentes solos, esperando a oportunidade de bons frutos a lhe plantar. Semeava com esperança, sempre cheio de fé. Sabia que tua semente talvez cairia no solo estéril, seco ou mau, mas, se no solo fértil caísse, teria ali grande alegria. Eis que dias depois o semeador retornava, na esperança de ver o estado da sua semeadura. Gostaria de ver qual das sementinhas haviam crescido, tomando uma nova estatura. Uma delas, caindo em solo ruim, não brotou. Outra só crescera até dar pequenos ramos. Mais outra secara ao sol ardente. Uma, porém, crescia firme, vencendo todos os enganos. A semente, antes pequenina, agora crescia, passara de ramo, muda e agora dava flor. O semeador, alegre, esperava o fruto da sua semeadura feita de muito amor. Passava a primavera, cheia de flores, chegava o verão em que os galhos se erguiam. Folhas fortes, verdes, que ao sopro do outono caíam. Mas chegava então o triste inverno, inverno de frio muito rigoroso, e a planta que crescia, que caminhava, agora morria com um clima tão temeroso. Eis então que o seu discípulo fiel, ao ver a muda plantada com muito amor, agora murcha, morta ali no chão, perguntava ao bom semeador: Mestre amado, olha a tua semente, que caíra no solo fértil da bondade, que vencera ao sol que queima e destrói, agora está perdida, renegada, sem dar sequer fruto de amorosidade. Diga-me, bom semeador, qual foi o mal que lhe acometeu?
E assim, o divino jardineiro respondia: amigo amado, não foi o inverno que lhe abateu. A semente que com muita esperança eu plantei, que crescia forte, em pé, que vencer os primeiros males, ao se ver assolada pelo inverno, perdeu toda a fé. Semente, depois planta, já tão bela, que tinha tudo para florescer e frutificar, sem produzir raízes fortes e profundas, se viu desorientada, com o frio a lhe sufocar. Assim, meu discípulo querido, acontece com toda essa gente, assim acontece com toda a minha humanidade, que mesmo com o coração pronto para se plantar, sem fé, sem alegria e sem razão, se deixam abater com as dores da dificuldade. Que possamos trabalhar ao lado deles para que não os falte fé, para que tenham força e amor, vencendo as provas e dando seus frutos a mim, bom e divino semeador. Nós somos a semente que a todo instante é lançada. Em alguns corações, certamente, essa semente já começou a crescer. Em outros corações, ela ainda não teve a mesma sorte. Mas naqueles corações que a semente já brotou e que já começa a crescer, é preciso que nós reguemos ela, cuidemos dela com todo amor e com todo carinho, para que dessa forma a nossa semente do Evangelho cresça no verão, para que assim nós possamos dar bons frutos e belíssimas flores durante a primavera. Quando chegar o outono, então, as nossas almas se renovarão e, por fim, quando o inverno chegar, nós teremos em Deus as raízes firmes. E assim, o frio cruel jamais nos abalará, porque com as raízes fortes, essa semente conseguirá crescer cada vez mais. E assim o inverno, que muitas vezes assola as nossas almas, não conseguirá nos abater. O inverno não é a causa dos nossos problemas, mas sim as raízes que nós não conseguimos firmar. A falta de fé, a falta de amor é sim o que nos faz cair e nos desorientar durante o inverno. Eu gostaria então de agradecer a atenção de todos, agradecer a todos que estão aqui prestando atenção. Eu espero que essas palavras que hoje eu disse possam ir de encontro com as suas necessidades e que eu possa ter feito de forma correta aquilo que diz a carta de Paulo, que eu possa ter conseguido passar da maneira correta aquilo que Paulo nos ensina e ensinou a Timóteo, e que eu desejo a mim e a todos vocês que nós consigamos chegar até o Mestre antes do inverno. Que nós possamos então, com prece final, cantar uma música, e essa música fala exatamente sobre isso, para que nos dias de inverno nós possamos desejar por Deus a todos os instantes.